Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a Gerdau. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, deixo também o convite para acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. E caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho esses aportes e esses investimentos que eu venho fazendo aqui na carteira do canal. Bom, e sem mais enrolação, vamos começar comentando aí sobre a Gerdau. Primeiramente, uma observação muito importante falar é sobre essa estrutura acionária da empresa. A empresa que vamos falar hoje é a Gerdau SA, que é a empresa controlada pela Metalúrgica Gerdau SA. Hoje a Metalúrgica Gerdau SA tem mais ou menos 32,7% das ações da Gerdau SA e as duas são listadas na nossa bolsa de valores. Vamos falar aí sobre a Gerdau, que é a empresa maior e é a controladora de todas as outras empresas que fazem parte aí do grupo. Bom, e comentando aí sobre a situação atual da Gerdau SA, tem um patrimônio líquido de mais ou menos 49 bilhões e 188 milhões de reais, um valor de mercado de cerca de 45 bi e 920 milhões, e a dívida bruta hoje da Gerdau é de mais ou menos 12 bilhões e 855 milhões de reais, bem abaixo aí do seu PL, já dá a ideia de que a dívida está até aqui controlada, principalmente se a gente considerar o caixa da empresa, que é suficiente para praticamente pagar a maior parte da dívida bruta da empresa. Hoje o caixa é de mais ou menos 8,5 bi, com isso a dívida líquida fica em 4,2 bi. A empresa faz parte do nível 1 de listagem, igual a Uzi Minas, e tem um free float de mais ou menos 66,16%. Sobre os resultados que a Gerdau apresentou nesse terceiro trimestre de 2022, temos também uma comparação com o terceiro trimestre de 2021, lembrando, igual eu comentei no vídeo da Uzi Minas, nesse momento aí estávamos no finalzinho daquele período de alta nas commodities, já estava baixando nesse terceiro trimestre de 2021, agora estamos aí nesse terceiro tri de 2022 com os preços mais normalizados. Mesmo assim, se a gente pegar aí a receita líquida da Gerdau, fechou em mais ou menos 21 bilhões e 150 milhões de reais contra 21 bilhões e 317 milhões, uma queda de mais ou menos 0,8%. Mesmo as commodities baixando, a queda não foi tão relevante assim. Com isso, já temos a ideia de que a empresa conseguiu manter a receita líquida lá nas alturas e realizou bons investimentos, aproveitou realmente esse momento de alta. E se a gente pegar a receita líquida dos primeiros 9 meses de 2022 contra os primeiros 9 meses de 2021, vemos um crescimento de mais de 13%, sinal extremamente positivo. A empresa em geral vem conseguindo apresentar uma boa gestão, um bom controle de gastos e uma boa receita. Nesse terceiro trimestre, o EBITDA fechou em mais ou menos 5,3 bi contra 7 bi, queda aí também de 23,6%, igual aconteceu com a Uzi Minas, teve também uma queda bem grande aí no EBITDA, mesmo fator que eu já mencionei anteriormente. E o lucro líquido fechou em cerca de 3 bilhões contra 4,5 bi no mesmo período do ano passado, uma queda de mais ou menos 33,7%. Fazendo aí uma análise do EBITDA ajustado da empresa, desde o terceiro trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022, algo bem similar aconteceu na Uzi Minas, já também evidenciei em vídeos anteriores, onde o EBITDA veio caindo aí ao longo dos últimos períodos, por conta aí do preço das commodities, mas o importante é que ficou bem claro que a empresa aproveitou aquele momento de alta e as receitas ainda estão lá nas alturas, o lucro também cresceu bastante. Se a gente pegar o período anterior ao ano de 2020 e comparar com esse momento atual, eu diria que os resultados dessas empresas do setor de siderurgia, metalurgia e até mineradoras foram apresentados números bem positivos e bem interessantes, pensando aí em um investimento do longo prazo, mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Um outro fator que eu sempre gosto de observar é o fluxo de caixa, e a Gerdau vem conseguindo gerar bons caixas em cada trimestre que apresenta os resultados. Nesse terceiro tri de 2022, o EBITDA fechou em mais ou menos 5,3 bi, teve aí o capital do giro, o CAPEX, a empresa vem fazendo aí também grandes investimentos, o valor total aí é de mais ou menos 1 bilhão nesse terceiro trimestre. Teve o efeito das amortizações das dívidas, imposto de renda, e o fluxo de caixa livre fechou em mais ou menos
3 bilhões de reais. Em geral, a Gerdau vem conseguindo gerar bastante caixa proveniente aí das suas atividades operacionais. Falando aí um pouco do endividamento da empresa, a dívida bruta hoje é de mais ou menos 12,9 bi, o caixa da empresa é de mais ou menos 8,6 bi. Com isso, considerando o EBITDA atual também, a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 0,16. Em geral, a Gerdau tem muito caixa, igual a Usiminas, estão aí em um momento muito interessante, podem utilizar esse caixa para realizar novos investimentos, realizar novas aquisições ou inclusive distribuir dividendos aos acionistas. Se pegar aqui o montante em caixa, que é mais ou menos 8,6, 8,7 bi, e comparar com o que a empresa tem a amortizar do seu endividamento nos próximos anos, notamos que a dívida realmente não é muito relevante e a maior parte vai ser amortizada depois do ano de 2029. Um fator também que chamou bastante atenção é que o custo médio dessa dívida da Gerdau é de mais ou menos 7,8% ao ano. É realmente um custo muito baixo. A empresa conseguiu pegar capital de terceiros a um custo muito interessante e o endividamento aí, a maior parte vai ser amortizada lá no longo prazo. Muito interessante essa estrutura do endividamento e do caixa atual da Gerdau. Falando um pouco aí de um fator que gostamos bastante, que são os dividendos. Hoje a Gerdau conseguiu aumentar bastante os dividendos que vem distribuindo aos acionistas. Inclusive, se a gente comparar aqui de 2020 para frente e de 2020 para trás, os montantes cresceram bastante, principalmente por conta do crescimento do lucro líquido da empresa. As receitas cresceram bastante desde esse momento aqui, o lucro também, e não voltaram atrás, mesmo se tratando de uma empresa que atua em um setor cíclico. Hoje a Gerdau está com payout de mais ou menos 54,8%. Particularmente eu gosto bastante de empresas que têm um payout mais ou menos nesse patamar. Basicamente metade do seu lucro distribui para os acionistas, a outra metade fica dentro da empresa para novos investimentos e para o seu crescimento operacional. E considerando esse payout atualmente, como a cotação está lá embaixo, temos excelentes dividendos e um bom dividend yield atualmente. Mais para frente vou comentar um pouco mais. A empresa também está com um programa de recompra aí em aberto, sinal também de que a própria Gerdau acredita que nesse momento as suas ações estão descontadas. E pegando aí os últimos resultados da empresa, temos aí aquele momento de alta nas commodities, que a receita e o lucro foram crescendo. E notem que mesmo com as commodities baixando, as receitas ficaram lá nas alturas e o lucro líquido também. Ou seja, o novo normal dos resultados da Gerdau é esse patamar e não esse que ocorreu antes do ano de 2020. Agora, se a gente pegar a cotação da ação, a ação foi subindo aí nesse momento e começou a cair mesmo com os resultados lá nas alturas. E isso pode sim se tratar de uma boa oportunidade de investimento pensando aí no longo prazo. Venho gostando bastante desse movimento da Gerdau, da Usiminas, das mineradoras também, onde os resultados estão lá em cima e a cotação está caindo. E agora temos os indicadores atuais de Gerdau, considerando a sua ação preferencial. O dividend yield está acima de 12%. Por conta da queda no preço das ações, o dividend yield está apresentando um indicador ainda melhor e particularmente considerando os resultados atuais da empresa, eu acredito que deva se permanecer nesse patamar por enquanto. O preço sobre o lucro está abaixo de 4, considerando o lucro por ação atual, que é de R$ 8,23, a Gerdau está sendo negociada 4 vezes o seu lucro líquido. E considerando o P sobre VP, que é de mais ou menos 1, ou seja, o preço da ação está bem próximo do seu valor patrimonial, esses indicadores apontam que nesse momento essa ação pode estar descontada. O endividamento está mais do que bem controlado, a empresa tem um caixa suficiente para pagar o seu endividamento dos próximos anos e a maior parte das amortizações fica lá para o longo prazo, não é nenhum fator de risco esse endividamento da Gerdau, até porque a empresa vem conseguindo gerar bastante caixa das suas atividades operacionais. Os indicadores de eficiência e de rentabilidade estão apresentando excelentes porcentagens, principalmente porque os resultados aumentaram bastante nos últimos trimestres e a empresa, como eu já mencionei, as receitas e os lucros cresceram bastante se comparar o período antes de 2020 até o momento atual. Realmente parece ser outra empresa nesse momento, apresentando outros resultados. Mas óbvio que é uma empresa que atua em um setor cíclico, tudo pode acontecer. Mas nesse momento, considerando a situação atual da economia,
os indicadores atuais de Gerdau, eu diria que essa ação está muito interessante mesmo pensando no longo prazo. Mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno vídeo que eu fiz sobre a Gerdau, uma ação também que vem chamando bastante atenção nesse momento. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu deixo o convite para se inscrever. Peço também que já deixe o seu like, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.